Segunda-feira. Você já ouviu falar sobre neuroplasticidade? O que é neuroplasticidade? Vamos chamar o pessoal para a gente comentar um pouquinho sobre neuroplasticidade, né? O que isso influencia a nossa vida? Em que isso influencia a nossa vida, a neuroplasticidade? Com a questão da tecnologia, né? Esse mundo novo, esse mundo virtual, esse mundo rápido. Existe, assim, uma necessidade da gente também estar aprendendo muitas coisas novas para poder caminhar ali, lado a lado, com esse avanço tecnológico. E isso é muito importante. E daí a neuroplasticidade, o que vem a ser, né? Que é a capacidade, né? A capacidade de estabelecer novos caminhos neurais. Ou seja, limpar o terreno, ou seja, criar novas histórias, ou seja, encontrar caminhos novos, encontrar caminhos diferentes, resolver as pendências, ir para um novo patamar, sair, né, daquela mesmice, aquele mesmíssimo, aquele pensamento de sempre. Neuroplasticidade, a capacidade de resolver as coisas com mais agilidade. Pensa numa criança, tem uma roda de criança ali brincando e uma resolveu que quer o brinquedo da outra, né? E a outra não quer dar o seu brinquedo, mas ali tem aquela questão entre elas, né? De um choro aqui, um choro ali, um quer o brinquedo, o outro não, e eles acabam resolvendo aquela questão ali do brinquedo. A gente está falando, eu estou falando aqui, comentando sobre neuroplasticidade. E rapidinho a criança resolve suas questões ali, resolve ali e acabou a história. Estão brincando, estão rindo, estão amiguinho de novo. Ela tem uma capacidade, ela tem uma neuroplasticidade muito aguçada. Ela se resolve muito rapidinho. Isso é fantástico, né? Diferente do adulto. O adulto tem maior dificuldade. É claro que nem todos, né? Tem adulto que se resolve muito fácil, tem adulto que se abre muito fácil para resolver as suas histórias, para resolver as suas pendências, né? Ela consegue fazer isso, mas tem pessoas que não. Tanto os caminhos, as coisas acontecidas anteriormente, como as atuais, ela tem dificuldade para trabalhar com isso. As questões emocionais, para resolver as questões emocionais com mais facilidade. E aí, ela fica ali, né, presa, sofrendo, fica no mesmo caminho, fica parada, fica estagnada, porque ela não tem essa agilidade. Ela não possui, né, a neuroplasticidade, assim, tão, né, eu digo assim, fácil, né? E isso é um entrave na vida da pessoa. Eu não sei se você já viu, já conviveu com pessoas que a questão do luto, por exemplo, perdeu alguém. Tem pessoas que ela passa por aquilo com mais facilidade. Não que ela deixou de sofrer, não que aquilo não foi pesado, nada disso. Mas, tipo assim, com um pouco de 1 ano, 2 anos no máximo, a vida dela continua. Ela consegue tocar a vida dela com facilidade, mas outras pessoas não. Ali ela se fecha, né? Ali é muita dor, ali é muito choro e ela fica ali por muito tempo. Ela não consegue sair dali, né? Então, isso pode acontecer. Então, aí está a diferença, né? Quando eu falo que é limpar o terreno, né? Aquilo que não te traz benefício, tirar da sua frente, mudar a história, né? Pensar em algo novo, reprocessar aquela situação. E aí é o caminho. Qual é o caminho, então? É você ter esse olhar de que você não pode ficar ali naquele lugar estagnado, que você precisa de um novo caminho, que você precisa mudar, né, o seu pensamento, que você precisa trocar aquelas emoções negativas,
aquelas emoções que lhe levam para baixo, né? Trocar aqueles sentimentos negativos por coisas boas. E como fazer isso, né? Você precisa, então, resolver essas pendências. A gente tem falado, cada vez que a gente entra em live conversando com você, a gente fala de reprocessamento. Reprocessamento, né? Regenerar aquilo, reprocessar aquilo, dar um novo sentido para aquilo, resolver aquelas questões. Eu tenho falado isso aqui sempre que eu entro falando de terapia, também falo disso, né? Então, a neuroplasticidade é essa capacidade de você construir, né? De você trilhar, de você pensar, né? Em coisas novas, em caminhos novos, em resoluções novas, em sentimentos novos, né? Em resolver aquilo que lhe gera dor, deixar, né? Deixar as coisas novas, boas, ocuparem o lugar daquilo que está te trazendo prejuízo, ou te trazendo dor, ou te trazendo sensações negativas. Não é colocar embaixo do tapete e deixar para depois. Já falei isso numa live anterior, né? Não é desta forma, né? Mas é você reprocessar aquela situação. Então, você ter essa facilidade de lidar com esses sentimentos, né? Esses sentimentos que, ora então, está lhe aprisionando, lhe levando para baixo. Então, como desenvolver essa capacidade? Né? Como desenvolver isso? E para você desenvolver isso, o primeiro passo que eu vou trazer hoje para você é justamente esse, né? É você limpar esse terreno, ou seja, é você construir uma nova história, ou seja, é você olhar para a sua vida de uma forma positiva e falar assim, não, eu decido, né, a partir de hoje, mudar a história. Pensar de forma positiva, pensar diferente, né? E falar para mim mesmo, assim, usar essa expressão assim, não, isso aqui não está bom, então está na hora de ser, né, trocado, substituído, resolvido, alguma coisa nesse sentido. Mas o que você não pode é carregar o fardo. O que você não pode, né, é ficar no mesmo lugar. O que você não pode é achar que está tudo perdido. O que você não pode é achar que não tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Você já ouviu aquela expressão que eu vou usar ela agora, que ela é muito forte, né? Transformar a sua mente. Que a mente precisa ser transformada. Né? Que você precisa viver, né? Isso de forma concreta, a renovação da mente. A renovação da mente quer dizer você colocar coisa boa. Bom dia, amiga. É você colocar coisas boas, é você colocar pensamentos bons, é você colocar coisas positivas no seu dia a dia. Né? Não é que a vida seja um mar de rosa, né? Não é que tudo seja tão fácil, mas nós podemos facilitar, sendo resolutivos, tendo ações, né? Sendo pessoas de atitude. Tem uma pessoa que fala que nada cai do céu, né? Ele sempre, nada cai do céu. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Precisa que nós tenhamos, assim, uma atitude para que as coisas se encaminhem de forma positiva. Então, a neuroplasticidade que precisa ser desenvolvida é essa de você ser ágil, né? Não ficar paralisado, né? Não ficar... O nosso cérebro, né? Ele tem uma capacidade de fazer conexões neurais, assim, milhões, com muita facilidade. E aí, né, cabe a nós entender que o nosso papel é nos permitir, né, que mudanças aconteçam. O nosso papel é enfrentar o novo com expectativa, não ter medo do novo, não ter medo das situações novas, não ter medo, né, de enfrentar aquilo que a gente desconhece. Esse é o nosso papel. E você dizer sempre, né, eu consigo. E você dizer sempre, né, aquele que me criou,
aquele que me formou, me fez de forma sobrenatural, né? Aquele que me criou, me fez de forma genuinamente capaz. E quando você pensa assim, né, tudo aquilo que é entrave na sua vida fica no segundo plano. Ontem eu fui tomar café com uma pessoa e ali um lugar gostoso, uma mesa linda, nós estávamos ali conversando. Rosângela, olha só, Rosângela, e eu perguntei para esta senhora assim, e daí, como que você está? Fala aí de você, tá tudo bem? Ali durante a conversa, e ela disse assim para mim, essa semana eu fui no médico e ele falou isso, e me falou lá as coisas que o médico falou. E ela estava ali bem, ela estava sentada ali com a gente, ela estava tomando um café, né? Pessoa que anda, que fala e tudo. E aí ela começou aquele momento de só colocar coisa negativa. Eu deixei ela falar um pouco, e eu falei assim, então, mas olha só, como o dia está lindo, você está aqui, você está bem, pensa que aquilo tudo que você ouviu foi só palavras e que você não vai permitir que aquilo conduza a sua vida. Mas pensa positivo, pense positivo. E quando alguém lhe perguntar como você está, você diga, está tudo bem. Eu estou bem, eu estou bem. Você está vivo, você está falando, você está aqui sentado, você está desfrutando desse momento. Então diga, eu estou bem. E às vezes a pessoa olha só para o negativo, não é verdade? Esquece de contemplar ali o belo que está acontecendo, aquele momento que está ali, né, de não desfrute, esquece daquilo. Então é desfrutar do momento, do agora, do que você tem na sua mão. Isso é precioso demais. Isso é muito precioso, né? Monique, bom dia. Então, assim, é isso, né? A neuroplasticidade que nos tem mais aguçada e outros menos, que seja a capacidade, né, que cada um de nós temos, né, de estabelecer novas conexões, de estabelecer novos caminhos, de estabelecer, né, ligações novas, em caminhos novos, pessoas novas, pensamentos novos. É você sair daquele lugar de mesmice que você se encontra, mas ir mais além, né? E aí você pode falar assim, mas eu sou tão limitada em determinadas situações, em determinados assuntos. Precisa de ajuda? Nada que um terapeuta, que uma terapia não possa te ajudar, né? Se você tem dificuldade de perdão, né, de se perdoar, porque tudo começa por aí, o auto-perdão, né? Se você tem dificuldade de resolver questões que você carrega tanto tempo, então, amiga, procure ajuda. Não se deixa vencer. Não se deixa vencer. Jamais. Procure ajuda, né? E assim, a ajuda tá aí para todo mundo, né, Mônica? Se você precisa de ajuda para resolver suas questões emocionais, então assim, procure. Vai lá no meu grupo da Bio, entra no grupo para a gente começar a conversar, marcar umas sessões de terapia para lhe ajudar a resolver isso de forma prática, de forma fácil, né? É tudo online, a gente trabalha de forma online, você vai economizar tempo de sair de casa, de talvez pegar aí algumas horas para chegar até um consultório. Seu consultório é a sua própria casa. Olha só que bacana, né? E é assim que as coisas se resolvem. Então, a mensagem de hoje para você é resolver as coisas, né? Não deixar entulho parado. É como um filtro, né? Eu não sei se você já teve, né? Ou se você tem aqueles filtros antigos, né? Que tinham aquela vela que antigamente se tirava aquilo, porque a água, né, que ia filtrando, mas ia ficando ali uma sujeirinha e precisava ser tirado, limpado, lavado para ser utilizado novamente. Então, se a sujeira ficar parada, né, na sua vida, eu falo de questões emocionais, isso é um entrave para você avançar. É um entrave
para você se libertar de questões do passado. É entrave para você não prosperar financeiramente. É um entrave para você não seguir adiante nos seus relacionamentos. São tantas coisas que fica parada por conta de questões emocionais não resolvidas, não tratadas, não trabalhadas. E é tão simples, né? Você lidar com essas questões hoje e você conseguir ajuda, né? Você conseguir restabelecer um novo caminho para você. Então, vamos ficando por aqui. Depois você vai lá, entra no grupo. Essa semana eu vou estar já movimentando essa questão da gente estar chamando vocês para uma conversa, né, a princípio, mas e vou também já estar criando um link de agenda para você estar aí entrando em contato comigo. Mas deixa um recado, me chama lá, né? Deixa um recadinho lá no grupo e a gente vai conversar sobre isso. Tá? Um bom dia para você e não permita que nenhum entrave, nenhuma questão de ordem emocional lhe segure de avançar, de ser feliz, né? De criar novos caminhos neurais. Lembra lá o que a neuroplasticidade faz, o que é, né? A capacidade de você criar novos caminhos neurais. Então é isso, né? Buscar novas coisas, buscar novas direções, resolver com facilidade aquelas questões, aquelas pendências emocionais e um pouco mais e tudo mais você pode conquistar. Um bom dia, uma excelente semana para você e a gente se vê, porque eu vou estar entrando em live aí outras horas também. Até mais. Obrigado por você estar aqui. E se fez sentido para você, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, né? Coloque lá nos seus grupos. Faça isso que você vai estar sempre ajudando alguém a entender um pouco mais sobre o tema falado aqui.